Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo e minha amiga. Eu espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde e lendo a sua Bíblia junto comigo. Hoje é o nosso dia 125. Vamos fazer a leitura em 1 Crônicas, de 23 a 25. Amém? Vamos orar e a gente já inicia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais um dia, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações, abençoando essa leitura e nos ajudando a crescer em maturidade e intimidade contigo, Senhor. Que é por isso que nós estamos aqui. Que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Crônicas 23, assim diz a palavra do Senhor. Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do que seu filho Salomão fosse rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem ao Senhor, com instrumentos musicais que Davi tinha preparado para este propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Goate e Merari, filho de Levi. Os descendentes de Gerson. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Raziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram descendentes, por isso foram contados como uma única família. Os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Amrão, Issar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor e ministrar diante dele, e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homens de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés: Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Issar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Issias o segundo. Os descendentes de Merari. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. O primo delas, filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi pelas suas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém,
os levitas não mais precisarão carregar o tabernáculo nem os utensílios usados para o seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era de ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão da consagração, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermentos, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvor ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que os holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número de dias prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazer e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar. Por isso, eles foram assim divididos: 16 chefes de família dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Racós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Rapsis, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim e a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaias e a 24ª para Maasias. Conforme esta ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. O restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas. Os descendentes de Amrão, Subael. Os descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selomote. Dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Jerias. O primeiro Amarias, o segundo Jaziel, o terceiro
Jecameão, o quarto, e o Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uzias, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Issias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jeramel, e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas de acordo com suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi. Isodoc, de Aimeleque, e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos irmãos mais novos. Capítulo 25. Os músicos. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Remã e de Gedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para esta função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaias, Simei, Razabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai Gedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvor ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeromote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhes nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-los poderosos. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã estavam sob supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre os jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes as suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E a quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, que com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A sétima para Gesarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaias, que com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 11ª para Azarel, que com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 12ª para Rassabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, que com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 15ª para Jeromote, que
com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Hananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, filhos e parentes, ao todo 12. A 18ª para Hanani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 24ª para Romate-Ezer, que com seus filhos e parentes eram ao todo 12. 26 também. – 23, 24 e 25. Então, 26 é amanhã. Amém. Então, finalizamos hoje nosso dia 125, 1 Crônicas 23, 24 e 25, conferindo. É isso aí. Amanhã estaremos de volta para mais um dia de leitura. Deus abençoe. Até amanhã.